Então vamos falar a respeito da autoridade da palavra de Jesus. Amém? Jesus era um homem de autoridade, ele andava sob autoridade, ele falou com a figueira e ela obedeceu a sua palavra. Ele falou com o vento, ele falou com o mar. Ele era um homem que falava e as coisas aconteciam. Porque a autoridade, ela é manifestada pelas palavras. Quando nós lemos o relato de Mateus capítulo 8, versículo 5 diante, do centurião que tinha o seu servo doente, acamado, e ele busca Jesus para curá-lo, Jesus então disse: eu vou curá-lo. Ele disse: não sou digno de que entre em minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele diz: diga apenas uma palavra. Então ele começa a dizer: porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho sobre o meu comando soldados. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo faça isso, ele faz isso. Agora olha só, ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade, eu estou debaixo de autoridade. Então, o primeiro princípio para se ter autoridade é estar debaixo de uma autoridade. Ele reconhecia que Jesus estava debaixo da autoridade do céu, ele reconhecia a autoridade espiritual de Jesus e sabia que Jesus tinha anjos sobre o seu domínio. Então, se Jesus desse um comando, os anjos iriam até a sua casa e curar o seu servo. Amém? Porque ele está revelando, essa passagem de Mateus, capítulo 8, está revelando o princípio da autoridade. A autoridade não é liberada pela oração, a autoridade é liberada pela ordem. Quando você libera palavras, quando você ordena com a sua voz, com a sua boca, então a autoridade sai do seu espírito. Uma vez que você fala a palavra de Deus, a autoridade é a autoridade de Deus. Então, quando ele diz eu sou sujeito à autoridade, ele está falando eu estou debaixo da autoridade de Roma. E aqueles soldados sabiam que quando eles estavam obedecendo ao centurião, eles estavam obedecendo a Roma. Se eles desobedecessem ao centurião, eles estavam desobedecendo a Roma. Então ele reconheceu que Jesus estava debaixo de autoridade, porque Jesus ele era um homem que andava sob obediência, porque para estar debaixo de autoridade é necessário haver submissão, obediência. Então Jesus ele era obediente ao Espírito Santo, ele era obediente à palavra de Deus, que fez com que ele se colocasse debaixo desta autoridade. Desde então ele começa a falar a coisas, a febre, ele fala a demônios, fala a doença, fala a coisas naturais e todas essas coisas lhe obedecem. Porque assim como aqueles soldados desobedecessem o centurião, todas essas coisas que Jesus ordenava lhe desobedecesse, estariam desobedecendo aos céus. E todas essas coisas, a tempestade, o mar, a figueira, a febre, que Jesus repreendeu, que Jesus paralisou, todos eles reconhecem a autoridade de Jesus. Porque Jesus é um homem que veio pela obediência e até o fim foi obediente. O apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus ele é exaltado, ele é glorificado por causa da sua obediência. Uma vez que ele era tão obediente, ele estava debaixo desta autoridade. Você não pode ter autoridade desobedecendo a palavra. Para que eu tenha autoridade da palavra, eu tenho que estar obediente à palavra. Esta obediência me coloca debaixo da sua autoridade. Então, quando eu falo a partir desta autoridade. Amém? Então, o centurião ele é um homem que entende este princípio, ele fala e Jesus atribui esse conhecimento à sua fé. Então, quando ele começa a dizer, eu tenho autoridade, eu sei como ela funciona, a Bíblia diz que Jesus diz que ele ficou maravilhado, não viu tamanha fé em todo Israel. E associou isso à fé. Jesus associa a resposta do centurião à fé do centurião. Então ele diz assim, isso nos mostra como que a fé opera. Eu eu libero a minha fé pelas minhas palavras. A minha fé, ela é o poder
Ela é o poder que vence o mundo, certo? Como está dito na Epístola de João. Mas o poder que vence o mundo, ele só pode operar dentro da autoridade. Por quê? Porque a autoridade, ela legitima o poder. Eu posso pegar uma arma e andar na rua. Eu tenho poder de fogo, mas eu não estou autorizado. Agora, quando eu tiro o porte, eu faço toda a documentação, eu faço todo o requisito, eu estou autorizado, agora sim, o meu poder de fogo não é ilegal. A fé, ela é o poder que vence o mundo. Só que a obediência, ela é a autoridade do cristão. Tá bem? Quando eu me coloco debaixo da obediência da palavra, eu me coloco debaixo da mesma obediência que Jesus estava. Amém? Então, olha só. Quando o centurião disse, diga apenas uma palavra, o centurião estava entendendo. Da mesma forma que eu tenho soldados, o Senhor tem os anjos, o Senhor tem os ministros, que com a tua palavra eles vão carregar a cura até o meu servo e o servo vai ser curado. Apenas uma palavra. Ele sabia que os anjos não iriam desobedecer, assim como ele tinha certeza de que seus soldados não iriam desobedecer, porque a punição viria de Roma. Amém? Então a palavra de Jesus, ela tinha autoridade, porque Jesus falava de um lugar de autoridade, e esse lugar de autoridade é a obediência. Amém? Então palavras liberam autoridade. Não é uma oração. Então, quando eu ordeno, eu falo, eu estou liberando a minha autoridade. Se eu sou uma pessoa que não creio em Deus, se eu sou uma pessoa que não sirvo a Deus, eu não creio na palavra de Deus, eu opero dentro de uma autoridade. A autoridade do homem caído, Adão. Essa autoridade não tem ordem contra a enfermidade, contra a febre, como Jesus expulsou a febre da sogra de Pedro. Se eu falo a partir de Adão, da rebelião, a minha autoridade é aquela autoridade que foi esmagada, foi roubada, foi pisoteada por Satanás. Então, se eu falo a árvore, ela não obedece. Se eu falo a tempestade, ela não obedece. Se eu falo a circunstância, ela também não vai obedecer. Porque a única autoridade que é a circunstância, estou falando de modo geral, reconhece, é a autoridade de Jesus. Porque Jesus é aquele que andou debaixo de uma plena obediência, trazendo novamente, revelando ao homem qual é a posição do homem sobre a circunstância, sobre a doença, sobre os demônios, sobre a enfermidade. Jesus não sofria pela circunstância, ele tinha poder e autoridade para mudar a circunstância. Amém? Então Jesus, ele fala as suas palavras de um lugar de obediência. E este lugar é o seu lugar de autoridade. Porque assim como o centurião disse, eu estou debaixo de autoridade e tenho soldados à minha disposição. Quando estamos debaixo da palavra do Senhor, nós temos os anjos do Senhor à nossa disposição. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que o Senhor nos ordenou os seus anjos e eles são ministros para servir os herdeiros da salvação. Então os anjos do Senhor, eles rodeiam aqueles que o temem. Para quê? Só para rodear? Não. Eles têm missões a cumprir. Mas é necessário que a palavra saia de um lugar de autoridade. E esse lugar é a obediência. Agora imagine repetir as mesmas palavras do centurião. Se fosse um judeu, falasse com os soldados. Faça isso ou faça aquilo. Copiasse as mesmas palavras, teria efeito? Não teria. Porque aquele judeu não está na mesma posição, no mesmo lugar que o centurião. E aí, se aquele centurião causasse alguma rebelião contra Roma, desobedecesse a Roma, ele ia perder o seu posto, ia ser destituído, e então ele podia falar depois com os soldados e não ia ter poder nenhum. Você entende? A obediência, ela legitima o poder. A autoridade legitima o poder. A autoridade é estar debaixo de obediência. Amém?